Boa tarde, eu me chamo Fábio Colombo. O trabalho foi feito junto com a Vitória Baltazar, sob coordenação da professora Kátia Ribeiro. Nós somos da área de Engenharia Química da Unifesp. A nossa revisão bibliográfica é o estudo teórico da aplicação de fluidodinâmica computacional em processo de tratamento avançado de efluentes. Então eu vou começar contextualizando, explicando a importância do tema, depois vou explicar o que é POA, CFD e o que encontramos na nossa revisão. A Revolução Industrial e a explosão demográfica causaram um aumento exponencial na geração de efluentes industriais. Moléculas difíceis de degradar, antes existentes em baixas quantidades ou inexistentes na natureza, passaram a contaminar o meio ambiente. Então a figura 1 mostra o rápido crescimento da população após a Revolução Industrial. Como consequência, houve um aumento da produção de esgoto e do consumo de produtos industrializados, gerando moléculas que não são ou são dificilmente tratadas pelos métodos tradicionais. Então, quais são essas moléculas? Principalmente da indústria farmacêutica, antibióticos, analgésicos, desreguladores endócrinos, fenol e cianeto. Na indústria têxtil, corantes, na agricultura, inseticidas, pesticidas e agrotóxicos. Uma possibilidade para tratar esses efluentes é utilizar processos oxidativos avançados, POA. Isso consiste na geração de radicais livres altamente reativos no efluente a ser tratado. E esses radicais livres, eles são altamente inespecíficos, eles reagem com praticamente tudo, deixando apenas moléculas pequenas como CO2 e água. Um exemplo de POA é o fenton, que consiste na decomposição do peróxido de hidrogênio em presença de ferro 2+. Essa reação ela gera o radical OH, responsável pela degradação. O pH ideal é 2,5 a 3 e a vantagem é que não utiliza reagentes tóxicos. A desvantagem é que é altamente sensível ao pH. Caso não esteja nesse intervalo de 2,5 a 3, a eficiência começa a cair. É necessário separar o ferro após o processo e precisa adicionar continuamente peróxido de hidrogênio para que esse tratamento ocorra. O fenton pode ser ainda mais eficiente se for associado à luz ultravioleta ou à luz solar. Nesse caso é chamado de fotofenton. Então, a luz ultravioleta também é um processo oxidativo avançado. O comprimento ideal é 250 a 270 nanômetros. As vantagens são que não utiliza reagentes e a desvantagem é que não é adequado para vazões altas, o que representa uma limitação para aplicações industriais, mas esse processo pode ser otimizado. A fotocatálise heterogênea é um tipo de POA que consiste na utilização de luz ultravioleta para induzir reações de oxirredução na superfície de semicondutores minerais, catalisadores, como por exemplo o óxido de titânio. As vantagens é que apresenta fotoestabilidade, estabilidade química, podendo se utilizar o catalisador diversas vezes, e ativação por luz solar, o que representa uma economia energética. A desvantagem é a limitação por transferência de massa, ou seja, é necessário ter um reator que otimize a transferência de massa para que seja mais eficiente esse tratamento. Então, como isso pode ser feito? Utilizando fluidodinâmica computacional, CFD. CFD é um conjunto de técnicas numéricas para obter a solução de equações matemáticas que descrevem um problema de interesse. É um software que vai simular possibilidades de otimização dos POAs, modelando o design ideal do reator. Então, dos resultados que a gente encontrou, um deles foi esta comparação entre um reator tubular tratando com luz ultravioleta TBF, que é um subproduto da produção de plástico. Então, na esquerda está representado um reator tubular com uma lâmpada concêntrica paralela à vazão, e na direita um reator com a lâmpada perpendicular à vazão. E a conclusão na simulação foi que o reator anular apresenta melhor desempenho devido à menor área de recirculação. Na lâmpada perpendicular, houve maior caminho disponível para os fótons, o que é favorável, mas não foi suficiente para apresentar melhor desempenho. Então, o autor concluiu que deve existir um ângulo perfeito, que não seja nem paralelo nem perpendicular,
de maneira que favoreça maior caminho disponível para os fótons e também pouca área de recirculação. Então, outro estudo feito em 2007 simulou a degradação do 4-TDP, que é um herbicida, utilizando luz ultravioleta com peróxido de hidrogênio. E foi possível determinar que a vazão ideal para conseguir a dose ideal de luz ultravioleta é uma vazão de 4,1 metros cúbicos por hora. Os casos 1 e 2, na figura 4, estão representados 3 casos com diferentes arranjos de lâmpadas. Então, ele analisou a distribuição da luz utilizando o CFD. Nos casos 1 e 2, houve maior área com doses acima de 1000 mJ por centímetro quadrado. No caso 0, houve melhor distribuição da luz e melhor desempenho. Ou seja, é mais eficiente ter melhor distribuição da luz do que áreas extremamente concentradas com doses elevadas de luz ultravioleta. Outra conclusão foi que lâmpadas de baixa pressão são mais eficientes, considerando a dose aplicada por energia consumida. São mais eficientes energeticamente. Outro estudo, feito em 2011, analisou o uso de parede refletora em reator, na inativação de micro-organismos, utilizando luz ultravioleta em reator cilíndrico. Então, a conclusão desse estudo foi que houve maior distribuição de luz e inativação próxima a essa parede refletora, mas que se a intensidade da luz for baixa, esse efeito não é significativo. Outro estudo de 2018 estudou a degradação de gases NOx com fênton em reator cilíndrico. Nessa análise, foi feita a simulação do número de bocais e suas áreas de entrada, e como elas influenciam a degradação. Ele testou 1, 4, 37 e 64 bocais de entrada de reagente no reator, com 3 diferentes áreas, conforme ilustrado no slide. E a conclusão foi que 37 ou 64 orifícios apresentam desempenho similar, e são as melhores opções. E a área intermediária é a mais eficiente. Outro estudo analisou a fotocatálise de acetaldeído com óxido de titânio, em reator de placa plana com uma luz ultravioleta em cima. Nesse estudo, concluiu-se que o CFD prevê com precisão variações especiais na vazão, taxa de reação e concentração na superfície do catalisador. E também que o CFD não distinguiu se taxa de reação é limitada por transferência de massa ou pela cinética de reação. A figura 5 ilustra o reator utilizado. Na figura 6, outro experimento utilizando um reator cilíndrico com luz ultravioleta no vácuo, envolvido por quartzo, simulou a entrada de reagente contendo herbicida, atrazina, para ser tratado com luz ultravioleta. E a conclusão foi que as taxas de degradação simuladas foram consistentes com resultados experimentais e que maior eficiência ocorre em vazão baixa. E também que a configuração hidrodinâmica do reator impacta a eficiência do processo. Outro estudo, de 2018, comparou a degradação do corante ácido amarelo 36 em reator de leito fluidizado e STR. Então, na esquerda está representado um reator STR, na direita um de leito fluidizado, e a conclusão foi que o leito fluidizado é mais eficiente, devido a maior turbulência e, portanto, maior chance de contato com reagentes. A variação do pH foi similar em ambos os reatores. A figura 7 ilustra esses dois casos. A conclusão é que o CFD é eficiente para estudar melhorias em reatores de Poa. CFD prevê com precisão a concentração espacial de reagentes, produtos, subprodutos, taxa de reação, presença de recirculação, grau de inativação de micro-organismos, presença de zonas mortas e espalhamento da luz. CFD também possibilita modelar o reator ideal, utilizando mínimos recursos e máxima eficiência. Baixa adesão de Poas em tratamento de efluentes de larga escala pode ser explicado pelo baixo número de pesquisas avaliando o desempenho em reatores de escala industrial com vazões elevadas. Essas são nossas referências. Obrigado pela atenção.